Paz, boa noite, pessoal. E aí, gente, boa noite, paz seja convosco. Estamos aí mais uma noite abençoada. Paz, pessoal do Facebook. Então temos aí, gente, tanto no Instagram quanto no Facebook. Vamos esperar o pessoal entrar, né, Jô? Isso aí, o Samu. Ei, filhão. Mas querido. Samu. Boa noite, Samu. A Cálita. Muito obrigada. A Ana. A Adriane. Como é bom nós estarmos juntos. Hoje eu tô muito feliz, né? Que hoje é um dia especial, dia do amigo. E eu tô aqui com a minha best forever, né? A minha amigona aqui, a Josi. Eu entrando, viu isso? A Franzoca. Oi, Josi. Gente, manda aviãozinho, chama o pessoal, que eu creio que é uma noite especial aí, que Deus vai falar com o seu coração. E hoje nós vamos ter uma pessoa especial com nós fazendo participação junto, né? A Andréia, lá de São Chico, ela já teve essa participação com a gente na outra série que a gente fez. E ela pregou sobre medo. Até assim, o pessoal interagiu bastante depois da live, o pessoal perguntou. Então a gente convidou ela de novo hoje para falar. Claro que ela vai estar trazendo um outro assunto que a gente colocou ali, né? Sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Então a gente tá numa expectativa grande aí, certo? Pati, seja bem-vinda, Pati. E é isso aí, mesmo. gente. Vamos mandando um aviãozinho. Vamos chamando o pessoal. Isso. Boa noite, sogra. Como é bom, e como a gente disse, nós vamos estar tanto no Instagram quanto no Facebook. Olha, a Paty botou ali, paz, pastora Josi, saudades. Beijo, querida, beijo. A minha Pique entrou também. E aí, guria? Saudade, Pique. Paz, Fran, paz, Paty. Como é bom ter vocês pertinho da gente, né? Ó, a Andréia entrou. A Andréia entrou, então vamos esperar a Andréia aí chamar a gente para ela estar participando, para falar os nossos corações, né? Boa noite, madrinha. É o Carlos que tá ouvindo, né? Paz, meu afilhado, saudade de vocês. Como é bom ter vocês perto da gente. Hoje eu tava falando para algumas das minhas amigas de infância, amigas que a gente faz muito tempo que a gente não nos vê. Mas a verdadeira amizade, o verdadeiro amor, a gente não precisa estar todo o tempo junto, né? Mesmo estando longe, as pessoas estão sempre presentes em nosso coração, nas nossas orações, né? E como é bom a gente poder realmente contar com uma pessoa amiga. Como eu falei na minha mensagem hoje, boa noite, Liese, Luciane, boa noite. Eu falei hoje na minha mensagem que eu me sinto uma pessoa muito sortuda, afortunada, por ter amigos verdadeiros do meu lado. Pessoas que eu conheço há muito tempo, pessoas que Deus me presenteou agora. E eu sinto isso no meu coração. Se vocês me perguntarem hoje, Fran, tem alguma pessoa que você não gosta, ou que você não vai com a cara da pessoa? Graças a Deus eu não tenho ninguém. E quando eu amo, eu deixo isso bem claro para as pessoas, né? E como é bom a gente poder comemorar o Dia do Amigo, né? Como eu li hoje em Eclesiastes, quem tem amigo tem um tesouro. E você já disse hoje para os seus amigos o quanto eles são especial? E você já lembrou do seu melhor amigo, que é Jesus, hoje? Você já agradeceu a sua vida, a vida das pessoas que estão ao seu lado? A gente tem que ser grato o tempo todo, né? O tempo todo, né, Josi? Olha só, a Lu, e aí, Lu, tudo bem, querida? A Rosa, assando pão e assistindo. Ô, Glória, ô, sogra. Heleni, seja bem-vindo, Simone. Sogra, olha, Simone, boa noite. Achei, Ludinho, sejam bem-vindos, vocês são amores. Vamos lá, vamos ver se a Andréia aqui já convidou, será que não? Não, ainda não. Andréia tem que convidar. Andréia, convida nós aí. Pra a gente aceitar. Que bom, Paty. Amo muito vocês e admiro muito o trabalho de vocês. Querida, obrigada. Jaque também entrou. E Jaque, tudo bem? Como eu sempre falo, né, pessoal? Deus não une pessoa, Ele une propósito. Para Deus unir duas pessoas... Tá, deixa eu só ver aqui. Rose, e aí, vizinha? E falando sobre a questão de amigo, a gente estava até comentando, a gente mandou mensagem uma para outra hoje, eu e a Fran. E amigo é aquele que Oi, está lá. Ideia! E aí, amiga? Boa noite! Boa noite, tudo bem? Obrigada. Vou ter que virar aqui, gente, a Márcia, para vocês acompanhar essa lindona que tá do nosso lado aqui também. Marlete, Aqui. Maria. Isso, ó, a Déia tá aqui com nós. Quem tem Instagram e quiser acompanhar pelo Instagram também, gente, vocês conseguem ter mais ai, meu pai. Visualização? Visibilidade. Visibilidade. Né, Déia? Então, fica uma vontade. É isso aí.
para segurar para quem não tem, tá, meninas? Então fica à vontade, ideia, paz. Nós estava com saudade, né? Ah, eu também, com muita saudade. É muito bacana, né, a gente ter a oportunidade de poder estar falando, né, a respeito de coisas que exaltam o coração e acalentam o coração das pessoas, né, que escutam. E é muito bom. Obrigada pelo convite. Que benção, Amém. que benção. Então, Beth, a gente colocou hoje o tema, nós estávamos falando ontem à noite, né? E tu colocaste ali sobre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E como hoje é o dia do amigo, então eu acredito que muitas pessoas hoje lembraram, né, de coisas que alguém fez e trouxe à memória, né? Às vezes a gente não está sempre presente com as pessoas. Não é sempre que a gente tem a oportunidade de estar com as pessoas. Mas aquilo, às vezes, que as pessoas fazem de bom, fica gravado no nosso coração. E nessas datas, assim, vem a memória, né? A gente acaba lembrando. Então, hoje também é um dia de lembrar, assim, dos amigos, de pessoas, às vezes, que a gente faz tempo que a gente não vê. Então, isso vem à memória, né? Começa a vir. Hoje, eu recebi mensagem de muitas pessoas que já fazia tempo que a gente não se conversava. E aí lembraram, né? Hoje, dia do amigo, enfim. Então, a gente vai deixar contigo, então, agora, Zé, nos presentear, então, com essa palavra. Amém. Olha só, quando a gente comentou, né, a respeito do tema, que vocês têm feito semanalmente, abordando o tema de depressão, ansiedade. Então, a gente tinha conversado que para a gente trazer algo dentro desse contexto, né? E eu lembrei dessa passagem de, na verdade, Lamentações, né, de Jeremias, que diz assim: quero trazer à memória o que me traz esperança. Está lá em Lamentações 3:21. E é muito interessante porque antes desse versículo tem algo muito interessante, ele está bem no meio, e depois tem algo mais interessante ainda. Porque do primeiro versículo até o versículo 20, Jeremias está queixoso, está reclamando, ele está se sentindo abandonado por Deus. E quantos de nós não nos sentimos assim, né? Porque a depressão é uma situação que a gente se sente abandonado, tem aquela necessidade de ficar isolado, como vocês trouxeram a palavra semana passada a respeito de Elias, que era um grande homem de Deus, um profeta, usado grandemente, e mesmo assim ele vivenciou momentos difíceis, que a gente identifica pelo que ele comentou ali, pelo que tem na Bíblia, a gente identifica como uma tristeza enorme, uma depressão nos dias de hoje, né? Então, como vocês comentaram semana passada, que as pessoas que têm Jesus também passam por esses momentos. E aqui em Lamentações a gente vê Jeremias, também um profeta, usado por Deus para levar a palavra, e ele também se queixou, né? No início ali do capítulo 3, ele fala que ele teve aflições, que ele se sentiu em trevas, que ele estava em lugares tenebrosos, que ele alega assim que ele se sentiu abandonado, ele estava se queixando. E o versículo que nós pegamos, ele diz: mas eu quero trazer à memória o que me traz esperança. E depois ele começa: o que é que traz esperança? Aí ele começa a buscar na memória. Aí ele diz que a misericórdia do Senhor se renova todos os dias, que ele é fiel. Aí depois lá no versículo 24 ele diz: esperarei no Senhor, que a nossa confiança tem que estar nele. Então, por mais dificuldades que a gente passe, por mais turbulências que nós estamos passando, é necessário a gente buscar na memória. E como vocês comentaram no início, para mim também foi um dia de mensagens, tanto de enviar quanto de receber, é muito bacana isso, e de trazer à memória o que aquela pessoa, né, nos beneficiou, o que nós levamos de benefício para ela, como a gente compartilhou essas coisas, né, porque é necessário a gente servir, e na contrapartida a gente vai ser servido. Então a amizade nos traz muito isso. E a gente fala muito essa questão de depressão, que é um mal do século, né, como vocês já têm comentado, né, nas lives, e vocês falaram de Elias, né, que Elias foi levado por Deus, ele foi levado aos céus, ele foi arrebatado vivo, e ele sabia que isso ia acontecer com ele, porque Eliseu estava só na expectativa, porque a promessa de Elias é que ele recebesse a porção dobrada da unção de Elias, e foi o que aconteceu. Ele tinha que estar junto com Elias para receber essa porção dobrada. Então Elias sabia que Deus ia levar ele. Ele tinha essa certeza de que Deus ia levar. Então isso com certeza fez com que ele saísse dessa caverna, fez com que ele tivesse essa esperança, assim como Jeremias aqui, né? Trouxe à memória qual foi a promessa do Senhor com relação à vida dele. E a gente vê isso também na vida de Abraão, quando Abraão é chamado por Deus para levar Isaac a sacrifício. Ele leva. Ele está indo, ele está caminhando, ele chega na frente do monte, ele avista o monte, e quando o filho questiona: mas pai, cadê o cordeiro? Nós temos aqui a lenha, está tudo organizado, mas e o cordeiro? E ele diz: Deus vai prover. Por que Abraão tinha essa certeza? Porque ele estava firmado numa palavra que veio muito antes.
Deus disse para ele que através de Isaac, ele seria pai de uma grande nação. Então, indiferente da situação, mesmo Deus tendo pedido o filho prometido, ele creu no que Deus já tinha dito, na promessa que Deus já tinha dado. Então, por muitas vezes a gente está passando por turbulência e é necessário a gente trazer à memória as coisas que Deus já falou pra gente. E durante o percurso, durante a vida, por muito a gente acaba levando em conta o que os outros dizem, o que as pessoas estão dizendo, e esquecemos da promessa de Deus. Que a promessa de Deus sobre a nossa vida é que nós somos filhos e que nós somos mais que vencedores. Ela não está dizendo que nós vamos passar por essa vida sem nenhum sofrimento. Não, está dizendo que nós somos filhos. Está dizendo, vai para a guerra que eu já venci a guerra por ti. Só que só vai ter a vitória se tu for para a guerra. Ela já está vencida. Só que tu não vai desfrutar dessa vitória se tu não for para a guerra. É essa fé, essa certeza de que a gente vai passar por todas as coisas, indiferente do momento que a gente está vivendo. Eu acho que isso vocês têm trazido bastante, né? Essa certeza de que Deus é conosco e que, indiferente da situação, a gente tem que estar firmado na palavra. E me chamou muita atenção a questão de... Pode falar. Eu vejo assim que é nessas horas que a gente realmente, como tu disseste, tem que estar a palavra de Deus em Lamentações 3:21, tem que trazer a memória. Talvez hoje, né, estão passando uma situação complicada, mas se a gente começar a trazer a memória, o que a palavra nos diz, que nem tu falaste, de ser filho, parece que já vai acalentando o coração. Aí quando você começa a lembrar, ele vai estar conosco todos os dias, aí já parece que tu já vai se tranquilizando. Então, por isso, a importância de ler a palavra de Deus, a importância de realmente ter isso no coração e na mente, para quando vinham essas frustrações, essas decepções que acontecem da vida, que todo mundo tem, a gente traz a memória que nos dá esperança, que é a palavra de Deus. Quero dar boa noite aqui para Geise, boa noite, Geise, a Jaque, a Lídia, a Manu, tudo bem, Manu? Boa noite. Vamos ver quem mais aqui, a Michele, a Lu, a Grazi, Karina, a Joyce, e aí Joyce, Celi, Maria, sejam todas bem-vindas, em nome de Jesus. Então, Andréia, é realmente isso, né? Essa questão de trazer à memória aquilo que o Senhor nos deixou aqui. Parece tão claro quando fala assim, ó, a gente é filha de Deus. Parece que as pessoas pensam, tá, como assim? Mas quando a gente realmente entende que a gente é filha do Todo-Poderoso, é diferente. É diferente. Então, assim, eu não sei qual a hora de virar essa chave, que muitas pessoas às vezes não entendem, de virar essa chave, de entender quem nós somos, de trazer a memória daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, de trazer a memória do que Jesus deixou escrito, que realmente Ele está conosco, né? Eu acho que é uma questão que envolve muitas coisas, e uma delas é a identidade. A gente ter firmeza em quem a gente é. Porque no momento que a gente acaba sendo influenciado pelo que o mundo diz a nosso respeito, porque muitos dizem coisas, né? A gente convive com pessoas, nós escutamos coisas, assistimos, né, coisas e acabam influenciando na nossa mente. Por isso que é muito importante a gente selecionar muito o que a gente vê, o que a gente escuta, né? E como tu disse, está baseado na palavra, está estudando a palavra, está buscando conhecimento, buscando intimidade com ele, não só conhecer a palavra dele, mas conhecer ele. Porque no momento que tu conhece ele, tu consegue vivenciar a paternidade. E é questão de a gente entender e pedir para ele, Senhor, eu quero sentir que eu sou tua filha. Eu quero me sentir amada. Porque muitas vezes, quando a gente não se sente amado por Deus, a gente não consegue vivenciar a proteção dele sobre a nossa vida. Ele é tão maravilhoso, ele é tão amoroso, e muitas vezes a gente não se sente amado e protegido e cuidado por ele, como a palavra diz. Porque imagina a grandeza de enviar o filho para morrer por nós. E a palavra diz que, por muito a gente acaba isso é uma coisa que eu acho que a pessoa que está com depressão, que está vivenciando essa situação, ela acaba vivenciando várias situações. E uma delas eu acho que é viver como se fosse numa prisão, viver aprisionado. É como se tu entrasse dentro de um lugar, e esse lugar é escuro. E se tu não tiver força, se tu não buscar em Deus força para sair, se tu não buscar realmente ser livre, e tomar posse do que Jesus fez, que é a liberdade, tu cada vez vai ficando mais na escuridão e tu vai querendo fechar portas e fechar janelas e não deixar nada de claridade entrar. Sendo que a palavra diz que Jesus trouxe a liberdade para nós, ele veio para nos libertar. E é como se nós estivéssemos com a chave na mão da liberdade, com a luz na mão, é só apertar o interruptor e ligar. E nessa situação de depressão, nesse lugar, a opressão é tão grande, a tristeza é tão grande que a gente não tem coragem. A gente acaba ficando, acaba sendo necessário, a gente gosta, quem já vivenciou momentos de depressão, quem vivencia ainda hoje, e que em nome de Jesus vai ser liberto, quem vivencia isso, é como se queresse cada vez mais estar dentro desse lugar. Só que eu creio que há um lugar em Deus pra gente,
Há um lugar só meu em Deus. Há um lugar só da Fran, há um lugar só da Josi, há um lugar só da pastora Gorete. Pastora Gorete está assistindo nós aí, obrigada, pastora. E há um lugar para cada um de nós em Deus. A gente não precisa viver nesse lugar de escuridão. Só que como sair? Né? Como sair desse lugar? Tem que ter muita força de vontade. Tem que ter muita amizade. Entra muita coisa em jogo. Por isso que muitas vezes as pessoas querem trazer para uma pessoa deprimida, trazer uma receita de bolo. Como se funcionasse para todo mundo igual. E a gente sabe que não é assim. Jesus mostra isso quando ele cura cegos. Numa situação, ele curou um cego, só dizendo, a tua fé te salvou. Na outra, ele disse, ele pegou o barro, né, pegou a terra ali, misturou, colocou no olho e pronto. O cara foi lá, se lavou lá no tanque e viu. O outro ele chamou para fora da aldeia. Né, o outro, né, a palavra diz que ele trouxe para fora. E botou a mão e perguntou, tu enxerga? Ele disse, as pessoas os homens eu vejo como árvores. Aí botou a mão de novo. Enxergas? Aí ele passou a enxergar. Então, era cegueira, mas cada um precisou de um tipo de cura. Então, a gente tem que ser sensível ao ponto de que quando tem pessoas, ou com nós mesmos, passando por situações onde a gente está num momento de depressão, porque tem pessoas que têm momentos, né? E tem outras que entram dentro desse lugar escuro e não conseguem sair. E esse é o ponto da gente ter essa sensibilidade, não ser como os amigos de Jó, de ficar apontando e dizendo, qual o pecado que tu fez? Não, temos que achar o pecado para te ser curado. Muitas vezes não tem a ver com isso. Por quê? Porque a gente olha, muitas vezes, para os pecados, ao invés de olhar para Jesus. Jesus não fica apontando os pecados, ele vem com amor, ele vem com uma palavra de sabedoria. Então, dentro desse contexto, a gente vê assim, Jesus sempre levando o amor, sempre levando a compaixão, ao invés de ficar acusando e mostrando o pecado das pessoas. Tanto é que os amigos de Jó acabaram sendo confrontados por Deus, né? Porque eles acabaram trazendo Jó para uma situação de mais tristeza ainda. Somente procurando qual o pecado, Jó, que tu tem. Não, temos que achar, tu pecou aqui, ou tu deve ter pecado ali, tu deve ter feito aquele outro. Então, que no dia do amigo nós possamos ser pessoas que não fiquem acusando, né, os amigos, que não fiquem procurando pecados. Eu até postei hoje que eu li Provérbios 19, em que fala isso, sobre a nossa boca. Porque nós temos que cuidar muito, porque quando uma pessoa está depressiva, dependendo do que você fala para ela, né? Você pode ser tanto um escape, como tu pode acabar de destruir. Então nós temos que pedir muito para Deus nos dar sabedoria. E uma coisa que nós humanos temos muito esse defeito, quando acontece algo, é o julgamento. Como as pessoas têm esse costume de julgar, né? Ontem aconteceu uma tragédia aqui em Sapiranga, do menino de 13 anos que tirou a própria vida. E a gente acaba lendo os comentários e as pessoas são tão infelizes, porque é uma mãe que chora, é um pai que chora, é uma família, a gente não sabe dizer. É fácil você julgar, né? Você não está vivendo aquela situação. Mas eu creio que nós, pessoas espirituais, o que nós temos que pedir para Deus é que Deus nos dê sabedoria, como nós falarmos com essas pessoas, né? Eu já tive do lado escuro, do lado negro, onde eu pedia para Deus tirar a minha vida. Como Elias se trancou na caverna e não queria mais viver, com medo, amedrontado, sabendo tudo que Deus tinha feito através da vida dele. Então, muitas vezes a gente se sente fraca, mas o que jamais a gente pode perder é a fé e confiar nas pessoas. Muitas pessoas dizem assim para mim, Fran, eu não consigo mais acreditar nas pessoas. Só que a gente não pode, botar todas as pessoas, generalizar, né? Tem pessoas boas ainda. Eu creio, acredito muito nisso. O ser humano, ele tem isso, né? De mudanças. Então, não quer dizer que hoje a pessoa ela teve uma atitude ruim, que ela vai ser para sempre aqui. Exatamente. E quando o Espírito Santo entra, há uma mudança. Aconteceu na minha vida isso. Então, eu vejo situações que eu agiria diferente se eu não tivesse Jesus. Muito. Então, e quem é, então, que está aqui não é a Josi, é o Espírito Santo, é Jesus. Então, a bondade, isso que exala na nossa vida, não é porque nós somos assim, é porque Ele está em nós, né? Amém. E essa visão de o que Ele pensa a nosso respeito, né? A palavra diz que Ele que sabe os pensamentos bons que Ele tem, e os desejos, os sonhos que Ele tem para nós. E muitas vezes a gente acaba sonhando sonhos que não são da vontade de Deus, e acabamos ficando entristecidos porque as coisas não acontecem, acabamos culpando Deus, e muitas vezes tem situações que são livramentos que Deus dá. E por quantas vezes as pessoas não se deprimem por não receber uma bênção, que para elas parece ser uma bênção, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo de perguntar para Deus, o que é bom para mim? De viver essa palavra, que a tua vontade seja feita, né? Que seja, a gente tem o Pai Nosso que nos ensina a orar,
né? Que seja feita a tua vontade. Só que o que geralmente a gente faz? A gente pede o que a gente acha importante sem questionar Deus. Qual que é a tua vontade para minha vida? Porque a palavra diz que a vontade dele é perfeita e agradável. Então, é essa vontade que a gente tem que buscar. E por muito ambientes de depressão que a gente entra, em alguns casos pode ser por isso, a gente está no lugar errado. A gente está fazendo o que Deus não almeja para a gente, o que ele não sonhou para nós. E se a gente for pensar, o Todo-Poderoso sabe todas as coisas. Ele é o Criador, é nosso Pai. Como um pai não vai querer o melhor para o seu filho, né? E a gente fica querendo fazer a vontade da gente. É mais ou menos que nem o filho pródigo, que resolveu pegar toda a herança, gastou tudo, e, na verdade, o que ele precisava era do colo do pai. Ele precisava estar, né, no ambiente familiar, ele precisava crescer, ele precisava se sentir amado. Então, esse sentimento de que a gente falar é uma coisa, né? Quantas vezes a gente lê na palavra, Jesus, né, morreu por mim, ele me ama, Deus é meu pai, eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas por que a gente não consegue viver isso? Eu vejo que tem muita crença, muita limitação, muita prisão na mente. Então, hoje a gente vê muitas técnicas, muitas coisas usadas por psicólogos, por pessoas que ajudam em terapias. Entender a mente da gente, como funciona, em que área da minha mente que eu não estou conseguindo ver Deus como meu pai. Por quê? Porque eu não tive um pai, ou porque o meu pai foi ausente. Então, tem várias coisas hoje que a gente vê que a Bíblia já diz há quantos mil anos, né? Então, a palavra está aqui, a gente pode estudar, a gente pode buscar recurso. Eu vejo que hoje, quanto recurso a gente tem, né? Então, essa geração é uma geração com muita informação. E um dado que eu estava até comentando com uma amiga a respeito das crianças, né? Que essa geração, em função dessa questão de redes sociais, de YouTube, toda essa questão, esse acesso fácil à informação, as crianças querem tudo muito rápido. E essa geração é a geração onde as crianças provavelmente vão ter o QI menor do que os pais, coisa que nunca aconteceu. Desde que esse dado começou a ser verificado, isso nunca aconteceu. Então, a gente tem muita informação disponível, mas muitas vezes a gente não sabe usar. Por isso é que o foco tem que ser na palavra, e a gente pode buscar recurso também dentro da área de psicologia, entendimento das coisas da mente, porque existe muita prisão na mente que acaba deixando a gente de ver o que a Bíblia diz. Prisões que acabam... Até quando tu citou ali na questão, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se tu for ver, Paulo escreveu isso dentro da prisão. Então, como pode, assim, um cara escrever isso dentro da prisão, dizendo tudo posso naquele que me fortalece? Então, nós olhando de fora, queria dizer que ele podia orar e as cadeias se arrebentar, e ele sair voando, ouvir um anjo. Não. Eu acredito que o tudo posso é você realmente se conhecer e saber até mesmo você controlar suas emoções. Porque ele ali poderia dizer, né? Tá, mas cadê Deus, então? Ali ele poderia escrever uma carta totalmente diferente do que ele escreveu. As mais empolgantes, mais que seria para incentivar, foi dentro da prisão. Porque ele, dentro da prisão, era livre. Quantas pessoas hoje estão soltas por aí, mas estão aprisionadas, né? E ele estava preso, mas se sentia livre. Então, vai muito sobre essa questão da pessoa, que a gente falou, de usar também hoje a medicina, de usar o conhecimento deles que estão estudando a questão da mente, porque toda essa questão que eles falam, a lei da atração, a questão do pensamento positivo, isso está aqui dentro da Bíblia. É só um jeito diferente de falar, que é a questão da fé. É a questão de você usar a palavra ao seu bem. Olha bem, a gente começa... Eu e a André fizemos um teste uma vez, tu te lembra, André? Que a gente começou a falar sobre medo, e falando, e começou o quê? Pessoas ao nosso redor, pessoas que viviam com a gente, começaram a falar sobre esse assunto, e até mesmo no Instagram, pessoas que a gente seguia, e tu tá vendo como é forte isso? De chamar aquilo, porque a gente começou a falar, e isso tem muito poder. Então, a Bíblia é tão forte em dizer as coisas, mas parece que a gente não observa, né? São das entrelinhas, são coisas talvez simples, mas são muito poderosas. Sim, e é declarar a palavra, né? Por muita gente fica pedindo para Deus coisas, ao invés de declarar, de decretar, porque a Bíblia diz que... Né? O Reinhardt escreveu aquele livro sobre fé, até você que me emprestou na época, e aquilo trabalhou muito no meu coração sobre isso, de você já vivenciar. Você já pediu uma vez, então como tu vai ficar sempre pedindo algo? Então você tem que começar a agradecer para as coisas então acontecer. E aquilo me ajudou muito, muito mesmo aquele livro. E tu vê que isso é uma coisa que está na Bíblia, né? Que a gente declarar a palavra sobre as coisas, está dizendo que nós temos o domínio sobre as coisas, que Deus nos deu o domínio sobre todas as coisas, né? Para a gente dominar sobre a terra, sobre a água, sobre todas as coisas, sobre o ar. E mesmo assim isso não faz sentido, porque existem crenças na nossa mente que acabam limitando. Então, a própria ciência hoje está trazendo isso, que tudo nasce na mente.
tem um provérbio que diz, né? Assim como pensa a sua alma, assim é. Então, a mente está na alma. Então, nós temos que ser mais espirituais, né? Tem que ter esse balanceamento, porque nós somos seres. Eu gosto de uma frase que o Luiz Hermínio fala, que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, nós temos o DNA da Terra e nós temos o DNA espiritual. Então, nós temos que ter equilíbrio. Horas é de uma forma, horas tem que ser de outra. Buscar esse equilíbrio em Deus, de não ser tão espiritualizado em algumas coisas e equilibrar com a palavra, equilibrar com o conhecimento, equilibrar com o tempero espiritual e com o tempero terreno. Então, acho que nós somos os únicos seres que têm essas duas possibilidades, né? De estar na questão espiritual e na questão terrena. E essas prisões na mente acabam não sendo da vontade de Deus. Se ele está dizendo que nós somos filhos, e nós não nos sentimos, que nem eu vivenciei, por muito tempo eu não sentia esse amor de Deus. Eu não conseguia entender. E você Eu tinha... mesmo você conhecendo. Sim. Quantos de nós cristãos estamos lendo na Bíblia que Deus morreu por mim, que ele me ama? Mas eu não entendi esse amor, porque como eu disse, né, tem essa questão da cura. Cada pessoa, né, precisa de um tipo, de uma saída, a solução é Jesus. Mas como as pessoas vão ser curadas, cada uma tem a sua forma. Deus vai usar pessoas, Deus vai curar elas de formas diferentes. E eu vejo assim, que nem no meu caso, eu interpretava Deus como troca. Por exemplo, se eu for uma pessoa boa, eu recebo de Deus. Se eu for uma pessoa má, eu não recebo de Deus e eu vou viver sob maldição. Era sempre essa troca, era sempre antes da graça. Não que agora a gente possa fazer tudo e esculhambar. Não, Deus perdoa, nós estamos na graça, então eu vou viver do jeito que eu quero e pronto. Não é essa a situação, até porque a palavra diz, quanto mais é dado, mais é requerido. Então, se eu sei a verdade, então eu tenho que vivenciar a verdade. Então, eu não posso ser negligente nessa questão, tem que ser prudente, né? Mas eu não consegui entender esse amor, eu não vivi esse amor. E eu só consegui me sentir amada quando eu comecei a ver que não dependia de mim, que o amor dele é incondicional. Eu não conseguia, eu sempre repetia, o amor de Deus é incondicional, tá na palavra, ele amou o mundo de tal maneira que entregou Jesus, mas eu não conseguia dimensionar isso, porque eu tinha uma crença de que eu tinha que ser a boazinha para ele me amar. Isso eu interpretei, e isso é muito da criação, muito do que a gente vivenciou. Isso não é culpa dos nossos pais, ou de quem nos criou, ou do que a gente vivenciou. Hoje eu vejo que tudo são possibilidades de aprender. Em tudo dai graças, a palavra diz, né? Então, em todo momento a gente tem que aprender. Então, não é olhar para o passado e ver as tranqueiras que a gente tem, né? As prisões que a gente está, e ficar criticando os pais, ou criticando quem criou, ou criticando o familiar, ou os amigos, ou enfim, a situação que tu viveu. Não, é olhar para trás, ver, eu tô trancado aqui, eu tenho uma crença nesse sentido. O que Deus diz a esse respeito? O que eu acredito? Porque por muita gente está lendo na palavra, mas está seguindo o que a gente acredita, o que essa crença está dizendo, e não o que a palavra está dizendo. Então é muito da gente, o Lesh Lehá que Deus disse para Abraão, né? Entrar para dentro de si e ver o que há em mim que me impede de ver Deus como Pai, de me ver Deus como esse ser protetor que ama incondicionalmente. Sim. Eu acredito que a gente vai chegando a um ponto que a gente quer começar a colocar a culpa nas pessoas, né? Exato. E aí é mais fácil, muito mais fácil dizer, mas eu errei porque me ensinaram assim. Meus pais me ensinaram, meus avós me ensinaram. Tá, mas e aí? E a gente? Será que não tá na hora da gente, como tu falaste, né? Abrir os olhos espirituais e começar a realmente ler a palavra do Senhor de uma forma que Ele venha nos explicar, não da forma como a gente quer interpretar. Hoje está acontecendo muitas... As pessoas lêem, né, um versículo isolado e ali elas começam a indagar e dizer que aquilo ali foi Deus que falou da forma como elas entendem. Existe um Deus interior, uma voz interior que aí diz, e aí esquece que existe um contexto, aí esquece que diz o que realmente Deus prometeu. E aí então é muito fácil hoje culpar, né? Então por isso que, eu acho que nós hoje, por nós começar a buscar a diferença. Eu sempre uso essa palavra, essa frase, sempre vou dizer que mudar o mundo talvez é difícil, mas mudar o mundo ao nosso redor tem como. Tem como a gente ser mais manso, mais brando com as pessoas à nossa volta, num bom dia, num boa tarde. Às vezes, né, aquela pessoa, a gente não sabe o que aquela pessoa passou. Às vezes aquela pessoa, sem querer, passou um sinal vermelho. Ou talvez, né, aconteceu alguma coisa, a pessoa xinga. Tá, mas se colocar no lugar da pessoa. Ter essa questão da empatia. O que aquela pessoa passou para ter aquela atitude? Se cada um hoje fazer a diferença, vai ser um mundo muito melhor. É que a gente está esperando muito dos outros. A gente está sempre colocando a culpa no outro, né? Sempre transferindo a responsabilidade que seria nossa para outra pessoa.
Então, eu acho que está hoje de nós realmente se olhar e dizer, não, eu posso fazer a diferença. Eu posso levar a palavra de Deus realmente, como diz aqui, e trazer à memória aquilo que me dá esperança. Não quer dizer que todas as coisas que nós vamos hoje vivenciar vai ser maravilhoso, não. Mas espera aí, mas a palavra de Deus diz que Ele está comigo. Mesmo se eu passar pelo fogo, pela água, Ele vai estar comigo. Então, quer dizer, nós vamos passar pelo vale da sombra da morte. Nós vamos passar por situações complicadas. Mas eu não posso esquecer o que a palavra diz. Amanhã vai ser um dia melhor. Semana que vem vai ser melhor, mês que vem vai ser melhor, as coisas vão melhorar, começar a declarar, e isso automaticamente vai vir para nossa vida, né? Aleluia. É verdade. É uma questão de mentalidade, né? De a gente trocar essa questão que Jesus falou para Nicodemos, né? Para nascer de novo. É morrer para essas crenças, para essas coisas que disseram para nós, que nós acreditamos, é olhar, pensar, o que que eu estou acreditando, que disseram para mim, que não tem a ver com o que Deus disse. E eliminar essas coisas, né? Entregar para Deus, perdoar as pessoas, porque por muito depressões vêm de falta de perdão, né? De amargura. Então, entregar isso para Deus e não levar isso ao ponto de isso virar uma depressão, de isso virar uma amargura. Então, liberar perdão, só que para a gente saber o que está aprendendo, aonde a gente está preso, que lugar escuro que a gente entrou, a gente tem que olhar para as crenças, a gente tem que olhar para o que a gente acredita e confrontar com a palavra, confrontar com o que Deus disse. E eu vejo, assim, como o Espírito Santo fala no coração da gente, mostrando a palavra, mostrando, quando eu te falei ontem, né, da palavra, para colocar ali na chamada da live, eu lembrei que meu pai passou por uma situação de depressão muito profunda, e ele bem assim, bem tristonho, ele olhou e disse, ele falou esse versículo, eu tenho que trazer à memória o que me traz esperança, e ele citou o versículo exatamente dessa forma, e é isso que a gente precisa fazer, o que Deus disse? Se eu não sei, se eu não conheço, se eu não tenho intimidade com Deus, eu preciso buscar, eu preciso ler a palavra, eu preciso pedir para o Espírito Santo falar comigo, porque às vezes a gente fica esperando vir uma voz do céu, abrir o céu e vir aquela voz forte, nem filme, assim, né? Legal se for, né? Bacana. Mas a gente sabe que existem experiências que a gente sente no coração que é Deus falando. Que se a gente estiver sensível, se a gente ativar esse lado mais espiritual, através de uma pessoa, através de uma palavra. Às vezes é que nem assim, às vezes as pessoas dizem, eu não vou, eu até já passei por isso. Eu não vou no culto porque, eu não gosto muito da pregação daquele pastor, então eu vou ficar em casa e vou escutar uma pregação no YouTube. Eu não preciso ir na igreja, não preciso participar do culto. Só que ali no YouTube muitas vezes a gente vai procurar o que a gente quer, né? E muitas vezes o Senhor quer falar alguma coisa que o nosso coração está resistente. Então a gente precisa sim da comunhão, a gente precisa sim se esforçar de ir no culto. E assim eu já tive experiências de Deus falar comigo, me trazer algo durante a pregação que não tinha nada a ver com a pregação. Vocês já vivenciaram isso? Muito. Então é Deus falando, né? Às vezes a gente quer escutar essa voz, mas é Deus falando. Tu tá ali escutando uma pregação que não tem nada a ver com o que tu tá lembrando, aí tu acha, é o teu eu. Não, é o Espírito Santo tocando no teu coração, mostrando coisas, trazendo coisas para que tu venha buscar cura, porque Jesus, ele fez o que tinha que fazer, ele fez o que nós não podemos fazer, mas tem coisas que nós precisamos dar o passo, né? Quando o Pedro levantou do barco, ele colocou o pé na água para poder caminhar. Então, a gente precisa levantar. Jesus vai fazer a gente caminhar, né, sobre as águas, mas a gente precisa dar o passo. E dentro dessa questão de depressão, a gente fica tão isolado, quer viver tão isolado, que a gente não vê perspectiva. Na verdade, como é que eu vou dizer? Parece que aquela situação de estar isolado é um alimento. Parece que é o melhor alimento que a gente tem. Eu não sei se vocês sentiram isso em algum momento. Parece que o que faz bem é ficar isolado. É ficar ali sem ninguém falar, é dormir, é apagar. Tu quer ficar ali sem ninguém ficar apontando as coisas que tu tem que fazer, tu não quer fazer nada, tu quer simplesmente fechar tudo e te isolar. Então, esse ambiente de depressão, esse ambiente sombrio, esse ambiente não tem Jesus. Esse ambiente a gente tem que trazer Jesus para ele. Então, a gente decide isso, né? Decide buscar, decide dar o passo, e ele vai fazer a gente andar sobre as águas. Eu até estava falando hoje sobre isso, porque uma pessoa, quando ela entra em depressão, ou até mesmo cai nas drogas, na bebida, no álcool, ela perde totalmente a expectativa de vida, né? Ela perde totalmente o sentido da vida. Mas se a gente parar para olhar ao nosso lado, nós temos tanta coisa para agradecer, tanta coisa para parar, analisar.
como antes vocês estavam falando sobre a gente botar a culpa sempre em alguém. Tu sabe que nós somos em 4 filhos. Eu e os meus irmãos por parte da minha mãe, né? Não por parte de pai. E nós 4 fomos criados da mesma maneira. Mas nós 4 temos pensamentos totalmente diferentes. E uma das coisas que eu fico triste é quando você vê uma pessoa frustrada, ela cresce frustrada, e ela culpa os teus pais por isso. Só que como pode 4 pessoas ser criadas da mesma maneira e cada um crescer com uma mentalidade? Eu nunca culpei meu pai, minha mãe. Quem conhece a minha história sabe que meu pai era alcoólatra, batia na minha mãe. Teve várias coisas ruins. E eu podia ter me criado uma pessoa totalmente revoltada. E eu sou grata a Deus pela vida do meu pai, amo meu pai. Né? Teve uma pessoa que disse para mim assim, mas como que pode você conseguir amar teu pai sabendo que ele batia na tua mãe? Eu disse, gente, ele não conseguiu mudar a forma dele. Só que eu já não. Eu criei amando ele e respeitando porque ele é o meu pai. A minha mãe sempre dizia uma coisa para mim, dizia, filha, você tem que amar o teu pai porque quem escolheu o teu pai para você fui eu. E a gente fica com isso. Então nós podemos sim criar uma expectativa na vida e ser diferente de como os nossos pais foram criados. Nós estávamos comentando esses dias que nós somos muito parecidos com a mãe da gente. A gente se torna muito parecido com a mãe. Mas se você sabe que tem algo que você está ficando parecido, que você não gosta, você tem que tentar ser diferente. E assim é a nossa vida com Deus. Nós temos os nossos defeitos, né? Mas a gente pode tentar melhorar. O perdão é divino, o perdão é de Deus. O perdão faz mal a gente não perdoar. Então nós temos que estar com o coração aberto para que a gente possa conseguir perdoar as pessoas. Amém. É verdade. Sobre o tempo, acho que vocês têm mais alguma coisa para falar? Claro, a gente sempre tem, né? Tem um monte de coisa, temos um monte de coisa para compartilhar, mas eu sei que o tempo é curto, né? Então, assim, o que mais assim, nos agrada é que a gente tem hoje passado para as pessoas. O pouquinho que a gente sabe, a gente tem passado e a gente tem visto que isso tem dado fruto. Então, eu acredito Verdade. que, Andréia, né, essa palavra que tu falaste aqui, tenho certeza que as pessoas estão nos ouvindo, escutando, pessoas que vão ouvir depois, vai ser tocado pelo Senhor, sobre essa questão de trazer à memória aquilo que dá esperança. Por mais que a situação hoje talvez não está como ela queria, mas comece a buscar no Senhor, dizer as promessas dele, começa a declarar que as coisas realmente vai mudar, né? Amém? As pessoas têm muito de que essa promessa é para o outro. Não, para mim não, aquela questão de trazer, de se culpar muitas vezes, além de a gente usar muito essa terceirização de culpar o outro pelo que aconteceu com a gente tem muita questão também de se culpar. E a gente precisa, além de perdoar o outro, a gente precisa se perdoar para se sentir amado, porque senão a gente fica só se acusando e não consegue sentir mesmo o amor de Deus. É verdade. Amém. Então é isso, tem mais alguma Mas coisa? não, era isso. A gente só é grato a Deus, como eu falei hoje no início, né, Déia? Deus não une pessoas, ele une propósito. Eu creio que Deus une três hoje para falar o coração, né? E que essa noite, no final da noite, a gente possa trazer na memória tudo que Deus fez de bom na tua vida. E seja grato a Deus por cada pessoa que Deus coloca na tua vida, né? Cada pessoa, mesmo aquelas que vêm só, às vezes para tirar até a nossa paz, porque a gente aprende muito com essas pessoas. A gente aprende a ser como elas. E nós temos que ser diferente. Né? O amor de Deus é contagiante, ele contagia, né? Contagia. Só para a gente fechar, eu compartilhei hoje com alguém a respeito disso. Tem aquele pastor Rodrigo, eu não lembro do sobrenome dele, mas ele é arqueólogo. E ele postou um videozinho onde ele fala de um amigo que teve problema renal e acabou tendo que fazer transplante de rim. E ele foi visitar esse amigo no hospital e acabou que o transplante deu rejeição, então é uma situação bem complicada. E os rins dessa pessoa não estão funcionando. E quando o Rodrigo foi visitar ele, ele contou pro Rodrigo, essa noite eu sonhei que eu estava fazendo xixi. Eu fiquei tão feliz, ele disse. Então, assim, para quem está vivenciando uma situação de doença, imagina ir ao banheiro, que é algo que a gente faz com tanta facilidade, a gente acaba não valorizando, mas o quão grandioso é essa possibilidade de tu estar saudável fisicamente, talvez a mente não esteja, mas em tudo dar graças e buscar no Senhor, né? E fazer parte de algum lugar, buscar se alguém que está assistindo não tem compartilhado, não tem participado de nenhum ambiente onde venha ser levado a palavra. Eu acho que isso é muito importante, as pessoas vivenciar essa comunhão, porque um ajuda o outro, né? Porque só... Silva, a Jaque não, a Patrícia, a Paty colocou, a Jaque colocou beijo, Jaque. Colocou que esse pregador que tu falaste aí é Rodrigo Silva.
Você já tá Rodrigo Silva. Sim. Legal. Eu vi que a pastora Rúbia também entrou. Obrigada, pastora Rúbia, por estar participando aí, acompanhando a gente. Então, a gente vê, assim, o quão é maravilhoso a gente poder abrir os olhos de manhã e saber que a gente vai poder levantar da cama, que tu vai poder olhar para o teu filho. Então, é trazer à memória o que traz esperança. Olha para o teu filho, ele está ali, está saudável. Olha para o teu esposo, para tua família. Ah, mas eu não tenho esposo, não tenho família. Sempre vai ter algo para dar graças. Sempre vai ter algo. E essa palavra de trazer à memória, né, o que traz esperança. E se a esperança não tiver em nada na sua vida, se você não achar nada que ressalte essa esperança, leia na palavra. Tudo que está aqui é promessa para nós. Não é exclusividade de uma pessoa, não é exclusividade do crente, da pessoa que está indo lá na igreja, não. É para todos os que crerem, é para todos os que aceitarem Jesus, querer que Jesus viva nos seus corações. Então, isso que é o mais importante, a gente ter certeza de que ele veio para salvar, de que ele veio para trazer vida, de que ele veio para tirar a gente dessa escuridão, dessa prisão, que é a depressão. E eu creio que, indiferente de ser uma ou de ser duas pessoas, o que a gente pode fazer, a gente está levando, né, o que Deus tem tocado no coração da gente. E acho muito bacana essa iniciativa de vocês, aí essas sete semanas, né, trazendo isso e motivando as pessoas a buscar saída e sendo amigos, né, hoje é o dia do amigo, trazendo uma palavra de amizade, né, para as pessoas se sentirem amadas por Deus. Amém. Só agradecer. Amém, gratidão. Jô, então faz a oração. Amém. Vamos orar então. Foi falar tantas coisas aqui, né? Talvez você que está nos assistindo, talvez está pensando assim, tá, mas não falaram aquilo que eu queria ouvir. Talvez é o momento de você se encontrar com ele, só você e ele. Nós vamos estar orando e que o Senhor venha tocar no seu coração. Talvez nossas palavras hoje, talvez não tocou. Mas nós sabemos que o Espírito Santo vai agir na sua vida. Amém. Que o Espírito Santo vai tocar grandemente no seu coração. E vai trazer essa alegria. Ou talvez você nunca se sentiu tão alegre. E o Espírito Santo vai fazer você sentir essa alegria que a palavra de Deus nos fala. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai. Mais um dia, Senhor, estamos aqui. Estamos aqui como instrumento em Tuas mãos, como vaso, Senhor, para realmente semear a Tua palavra. E hoje, Pai, nós falamos tanto, Pai, de trazer memória, aquilo que nos dá esperança. Nós aqui, Senhor, esmiuçamos a Tua Bíblia, aqui nós esmiuçamos, Senhor, histórias, ó Deus, para trazer esperança à vida das pessoas. Mas neste momento, ó Pai, nós pedimos, nós unimos a nossa fé e ligamos aqui na terra para ser ligado no céu. Que essas pessoas, ó Pai, ao ouvirem, possam sentir, Senhor, o Espírito Santo tocando lá no fundo. E, Senhor, o Senhor realmente, ó Pai, regar, Senhor, esses corações que estão aflitos, angustiados, esses corações que não têm mais esperança. Mas nós, ó Pai, estamos tendo esperança por eles. Nós estamos aqui tendo fé por eles. Nós estamos aqui, Senhor, declarando força, bênção, vitórias e muita alegria. Nós declaramos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, essa alegria do Senhor, que vai, Senhor, entrar no coração de todos e fazer uma morada. E eles realmente desfrutar, Senhor, disso, que é, Senhor, nos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Em nome de Jesus, nós agradecemos. Amém. Amém. Amém? Amém. Glória. Amém. Muito obrigada. Beijo pra vocês. Obrigada. Muito feliz Vou com você. fazer um print, só um pouquinho aqui. Ó, segura aqui. Ah, sim. Ficar guardadinho aqui. Mais esse encontro. Deixa eu nos posicionar aqui. Isso. Tomara que eu consiga, né? Deixa eu só tirar daqui, gente. Que a bicha velha aqui, ó, é só Deus. Ah, vamos lá. Deu, isso aí. Ideia, muito obrigada, amor. Que Deus possa continuar Paz. grandemente na tua vida, tá? Quando você vir Amém. aqui, que nós possamos se reunir, fazer uma janta, alguma coisa junto, né? E Ah, sim, com certeza. somos gratos a Deus pela tua vida. Amém. Obrigada. Obrigada pelo convite. Então tá. Beijo pra vocês. Deus Beijo, abençoe. Quarta-feira vamos estar aí novamente, 8h30. Um grande beijo. Tchau.